worry about a thing. Don't worry, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds each by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Yeah, this is my message to you. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three birds each by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Yeah, this is my message to you. Boa noite a todos e todas. A produção aqui avisou no ponto que eu já estou ao vivo. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa mesa redonda sobre a internacionalização, que faz parte da programação do evento científico Primeira Pocket City do IFRN Campus Canguaretama. Esse evento a gente já tem organizado há alguns anos, mas neste momento diferente, decidimos usar essa versão mais simplificada, mas não menos importante por conta disso, né? Por isso, desde já, a gente agradece o convite da comissão organizadora, que está por aí nos bastidores ralando para termos as nossas atividades funcionando. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Elber Silva, sou professor de redes de computadores, atualmente exerço a função de assessor de relações internacionais do campus Canguaretama, do IFRN, e também sou membro do GINTER, que é um grupo de estudos e trabalhos para a internacionalização, que hoje inclui 12 servidores e servidoras do campus que estão envolvidos em atividades para desenvolver a internacionalização do campus. Esta ação aqui já é uma ação do GINTER também. Bom, então falaremos aqui sobre a internacionalização, que é um tema importante para a formação integral dos nossos estudantes, né?
e também para os estudantes de outras instituições que estejam assistindo aqui nesse momento. E a mesa não poderia ser num dia melhor, porque hoje se comemora também o Dia Internacional da Democracia. Então, nada mais justo que a gente comemorar esse dia, exercitando aqui um diálogo franco entre nós, para a construção de um ambiente mais justo para todos, né? Os nossos objetivos aqui na mesa são dois. Em primeiro lugar, a gente queria mostrar que é possível que qualquer um de vocês que está aí na audiência peguem uma oportunidade de internacionalização. Depois disso, a gente quer estimular e dar algumas pistas para que vocês possam se preparar para tantas oportunidades que existem, tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior. Para isso, a gente terá a oportunidade de hoje de bater um papo com dois convidados especiais que vieram aqui falar sobre a experiência de internacionalização deles. Então, dentre outras tantas oportunidades de internacionalização, vamos focar hoje em intercâmbio no exterior. Mas também falaremos aqui sobre outros programas que eles não trataram diretamente, tá bom? Então, fiquem atentos aí nas mensagens que a gente vai postando ao longo do tempo. Antes de passar a bola para eles, eu gostaria de informar que quem tiver perguntas pode escrever no chat, usando a caixa alta, para facilitar a visualização, né? Em alguns momentos teremos espaço para perguntas e interação. No mais, fique à vontade para escrever no chat, dizendo de que cidades estão falando, levantando curiosidades sobre a internacionalização, né? Lembrando, porém, das regras de etiqueta, porque também isso aqui é um espaço de formação. Bom, neste momento eu gostaria de pedir que os nossos convidados de hoje abram suas câmeras para a gente poder observar quem são. Nós temos aí Eduardo Silva e Jorge Luiz. Então, sejam bem-vindos. Um dos nossos convidados de hoje é o Jorge Luiz Martins Maciel, que participou do programa de intercâmbio chamado English Through Toronto, no Canadá, quando estava no ensino médio do IFPB. Jorge Maciel é técnico em edificações pelo IFPB, atualmente é graduando do curso de Engenharia Civil na mesma instituição. Durante o ensino médio, ele participou e foi premiado em diversas Olimpíadas Científicas, e em 2019, por mérito acadêmico, foi agraciado com uma bolsa de intercâmbio para Toronto, no Canadá. As áreas de interesse dele incluem internacionalização, engenharia sustentável, astronomia, matemática, inovação e tecnologias. E o nosso outro convidado é o Luiz Eduardo Santos da Silva, que participou do programa Ciências Sem Fronteiras, quando cursava o ensino superior no campus Natal Central do IFRN. Luiz Eduardo é especialista em TI aplicada à área jurídica pelo IMD, na UFRN, e atualmente é analista de TI na Hidrovias do Brasil S.A. A experiência internacional dele foi obtida durante o programa Ciências Sem Fronteiras, como eu já disse, com a bolsa de graduação sanduíche nos Estados Unidos. Os interesses dele incluem redes de computadores, estamos juntos, computação forense e administração de sistemas. Além disso, ele disse que também gosta de viajar e de curtir uma música. Me parece agora música paraense, né, Eduardo? Agora é. Muito bem, pessoal. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo com uma curiosidade, né? Primeiro, queria saber como vocês souberam do programa de intercâmbio no exterior e como vocês se prepararam para pegar a vaga de vocês nele. E aí eu queria saber se eu poderia começar, Jorge, com você, por favor. Certo, pode sim. Bom, no meu campus, a Arinta, que é a Assessoria de Relações Internacionais do IFPB, ela costumava lançar editais de intercâmbio para alunos da graduação. Aí todo ano ocorriam e eles selecionavam alguns estudantes da graduação. Aí em 2019 eles lançaram mais um edital desse, só que dessa vez para alunos do ensino médio. A minha turma foi a pioneira. Aí esse programa é o English Through Toronto, é um inglês através de Toronto, que destinou recursos para levar estudantes de alguns campos do IFPB para fazer um intercâmbio de um mês no Canadá. Aí essa seleção ela ocorreu meio que em duas partes. Eles dividiram uma parte socioeconômica, que fazia uma seleção de acordo com quanto cada aluno tinha de renda per capita, e depois a seleção era por história escolar. Os alunos com as melhores notas de cada campus, que restaram da análise socioeconômica, eles eram selecionados. Aí, além disso, também a gente teve que escrever uma carta de motivação, ou seja, a minha preparação, ela durou 3 anos, já que eu estava no 3º ano do ensino médio, quando surgiu a oportunidade. Eles selecionaram todas essas notas.
Foi basicamente isso. Um processo relativamente simples, comparado a outros intercâmbios. Obrigado, Jorge. Eduardo, e você? Bom, o Ciências Sem Fronteiras foi um programa grande, né? Realmente grande. E a primeira vez que eu ouvi sobre ele foi por propaganda do próprio governo na TV, só que na época eu não dei bola. Tinha acabado de entrar na faculdade. E aí, no ano seguinte, um colega conseguiu uma bolsa, foi para os Estados Unidos, aí você já olha para aquele e diz, caramba, olha só o que é que dá pra fazer e tal. E na época do meu estágio, uma colega de estágio estava se inscrevendo e fez o convite, disse, vamos, Eduardo. Eu digo, rapaz, eu não sei falar inglês não tem como fazer. E ela, vamos. Depois ela disse assim, cara, o que é que você tem a perder? É de graça. Aí eu me inscrevi. Eu me inscrevi, ela me venceu nesse argumento. O que é que você tem para perder? E aí começamos o processo, né? O processo foi longo, foi um ano de processo de seleção do Ciências Sem Fronteiras, até chegar no estágio das provas mesmo de proficiência em inglês, que fazia parte do processo. A gente montou um grupo de estudos, eu acho que uns 5, 6 candidatos, e começamos a trabalhar o inglês para conseguir obter a nota necessária, né, para conseguir a bolsa. E que não era o único requisito, né? Era um dos principais, mas tinham outros, como o IRA, né, o Índice de Rendimento Acadêmico, e também ter recomendações e tudo mais. Mas foi basicamente isso. Tem sempre alguma pessoa que vai lá e diz para você assim, né, ó, vai que pode dar certo. É um estímulo, né? Exato. Muito bom. Então, dá para perceber aqui que são 2 programas diferentes e que cada programa desse, intercâmbio, ele tem requisitos de candidatura diferentes também. Eduardo colocou isso muito explicitamente. Então, os programas, a gente precisa primeiro identificar quais são os programas, observar os requisitos de candidatura para ver se a gente atende, ou então como é que a gente pode se preparar para atender. Né? Então, os requisitos de candidatura são diferentes nos outros programas de intercâmbio também. Agora, eu queria explorar outro ponto com vocês. Né? Uma vez que conseguiram a vaga, como foi essa experiência no exterior? Como vocês foram acolhidos pelas pessoas naquele país, sendo brasileiros, sendo estrangeiros? Né? Que dificuldades vivenciaram e como vocês, eventualmente, conseguiram superá-las? Jorge, se você quiser começar. Certo, eu consigo compartilhar a tela, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, estamos vendo seu PowerPoint. Está pequenininho ainda, mas dá para ver. Sua tela inteira. Tá, eu coloquei em tela inteira agora. Acho que foi. Bom, como a maioria dos estudantes eles eram menores de idade, a gente teve um professor responsável, o professor Moacir. E foram um grupo de vários estudantes, eram 13 no total. Aí, ou seja, a gente, como andava em grupo, a gente sempre estava andando em grupo, então eu não tive tanto problema. Tipo, eu não me perdi, já que era um dos problemas que a gente esperava que poderia acontecer, até mesmo. E o outro principal problema era o idioma, já que a gente tinha um inglês básico, esse era, sem dúvida, o principal problema, era o idioma, já que em Toronto a língua oficial é o inglês. Aí, e era basicamente esse o problema, e sempre que a gente estava com o professor, ele sempre orientava a gente a prestar atenção, ter calma, escutar direitinho, qualquer coisa, pedir para o professor repetir, não, para a pessoa pedir para a pessoa repetir o que ela estava dizendo com a gente, e também devagar, para a gente conseguir entender direitinho, e que a comunicação fluísse, que a gente não tivesse nenhum problema com isso. E a minha host family ela é filipina, foi um dos pontos que eu achei bem interessante, que é a multiculturalidade de Toronto. Eu sempre via pessoas de várias nacionalidades, então eu, não tive problema por ser brasileiro. Tem até muitos brasileiros em Toronto, essa questão não foi algo tão grave. E eu ia para o ILSC, que era a minha escola. Lá também tinha muitos brasileiros,
e pessoas de outras nacionalidades. A gente só estudava inglês. Também não tive outros problemas. Todo mundo estava... Eles separavam as turmas pelo mesmo nível do idioma, e também não tinha medo de errar, de falar, de aprender, porque todo mundo estava no mesmo nível. Eu acho que isso foi um ponto que me ajudou bastante a perder um pouco do medo de estudar a língua. E, por fim, eu fiz ótimos amigos que sempre me ajudavam também. Todo mundo estava sempre se ajudando, como eu falei justamente, eram pessoas de várias nacionalidades. Então, eu acho que isso tudo me ajudou a perder o medo, e a perder o medo do idioma, que era o meu principal medo, e no final meio que tudo deu certo. A gente sempre fica com medo, mas no final sempre dá certo. Acho que é principalmente esse o problema, é só o medo do idioma. Legal, obrigado, Jorge. E você, Eduardo? Conte aí a sua experiência. Vamos lá, deixa eu só. Eu anotei aqui que é para poder manter a linha. Tá? Quais foram os problemas, né? Como foi recebido? Como foi recebido? É, um dos medos que eu tinha era justamente do que o pessoal dizia, que nos Estados Unidos as pessoas são muito fechadas, mais frias, então você tem medo de ficar isolado, de não conseguir se relacionar. Só que assim, eu fui para a cidade que eu fiquei foi em Phoenix, no Arizona, que é um estado onde metade da população é latina ou descendente de latinos, e com muitos também, muitas pessoas de outras nacionalidades que estão lá temporariamente. Então, o acolhimento foi, sinceramente, muito bom. Eu consegui fazer algumas amizades que consegui fazer algumas amizades que existem até hoje, né? Lá no Arizona, e outras coisas que foram acontecendo, pessoas de lá que acabaram se dispondo a ajudar, tipo, naturalmente. Então, essa questão da frieza eu não encontrei. As dificuldades, a maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é o idioma. Não importa, acho que o nível que você esteja quando você quer se expressar e você não consegue. Quando você está na sala de aula e você não entende nada do que o professor está falando, que era o meu nível, é desesperador. E você não conseguir sair sozinho porque você ainda não consegue se comunicar. Então, nesse primeiro momento, é muito desesperador. A maneira que eu superei essa parte do idioma foi, a gente teve um período maior, né, para ficar no país, e a primeira parte do curso era justamente para treinar o idioma. E eu dei sorte que uma das pessoas que era coordenador do curso lá, era o diretor da universidade, um diretor de das áreas da universidade, viu que eu estava com muita dificuldade e se dispôs a me ajudar. Então ele começou a dar 1 hora de aula por semana para mim, para eu poder melhorar o inglês. E realmente melhorei. A outra dificuldade é quando você está muito tempo em outro local, você sente aquele choque de cultura e você se sente, às vezes, você não consegue mais se identificar com aquilo ali. Então você começa a sentir muita saudade, muita falta daquilo que é seu, que é do seu país, e você começa a ver muito, isso aqui não é bom, isso aqui não sei o que lá, do país onde você está. E nisso você começa a ficar um pouco deprimido, é o que o pessoal vai chamar de homesick. E aí, o que é que ajudou a sair dessa? Ajudou justamente a interação com as outras pessoas. Então, a interação com a galera da faculdade, com os outros intercambistas, com os amigos que nós fizemos. Então, a galera que foram nossos amigos chamava para vamos fazer um churrasco, vamos viajar e não sei o quê. E você vai saindo dessa e de repente você está de boa, assim. Já não está mais naquela. Se você for ficando muito encolhido, for ficando muito isolado, aquilo dali vai lhe afetando muito, porque realmente você está num canto que não é seu. Você passou 20 anos da sua vida numa realidade e você está em outra, normalmente sozinho. E realmente chega a ser puxado. Mas esses foram os dois principais problemas. Bacana.
Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de várias pessoas que estão aí postando de onde estão participando agora. Professora Rebeca Cruz, do Instituto Padre Miguelinho de Natal, professora Girlene Moreira, da Assessoria de Extensão e Relações Internacionais da Reitoria do IFRN, professor Marcelo Camilo, que está em Braga, Portugal, outras pessoas que estão aqui mais próximos, em Canguaretama, João Pessoa, Goianinha, muito legal. Muito boa essa participação de vocês, obrigado. Bom, beleza, então vimos aí as dificuldades e como vocês conseguiram superar essas dificuldades e gostei muito desse relato de que vocês se aproximando das pessoas, é um paradoxo, né? Você fica meio assustado, está em outro lugar, mas quando você se aproxima das pessoas, vocês conseguem mais tranquilidade para seguir no intercâmbio. Bom, agora pensando em estratégias para a nossa audiência. Então, a gente tem estudantes de ensino médio, ensino superior que estão aqui, e que estratégias vocês poderiam sugerir para eles, para que primeiro busquem identificar as oportunidades de intercâmbio, e, sobretudo, que dicas vocês podem dar para que eles se preparem desde já que isso é um processo, para que consigam pegar a vaga deles também. Bom, acho que como vocês podem ter visto, o meu programa e o do Eduardo, eles são diferentes. Então, você vai ver que existem diversos programas de intercâmbio com diferentes processos de candidatura. Isso também não é apenas você se adequar ao programa, por exemplo, alguns requerem um nível bom ou ótimo de inglês, mas tem outros que nem tanto, que você pode ir com nível básico. Tem alguns, por exemplo, que você faz uma prova de redação. Se você for bom em redação, você vai conseguir a bolsa. Então, acho que também depende disso, você procurar o programa de intercâmbio correto para você. E nesse caso, a internet está aí, você pode encontrar diversos programas, tem também diversos sites, e como eles falaram no início, eu participei de diversas Olimpíadas durante o ensino médio, e uma das que eu mais me dediquei foi a Olimpíada de Inglês. E ela também é uma ótima forma de você estudar inglês. Isso já pode te ajudar também no processo de candidatura, caso o seu programa tenha necessidade do requisito do idioma. Isso no caso do inglês. E também em outros casos aí você pode procurar também na internet. Tem diversos sites, programas, e você pode seguir Instagram. Tem um que eu gosto que é o Matheus Tomoto no Instagram. Vocês podem procurar também, ele está sempre postando diversas oportunidades de intercâmbio. E ademais é isso, é você procurar o intercâmbio certo para você. É aquele que você pode se esforçar para conseguir a bolsa, porque com certeza é possível. Eu gostei muito do que o Josh falou agora, de você procurar o intercâmbio que é certo para você, porque de fato tem muita oportunidade. A gente está aqui vendo, acredito que a maioria seja ainda aluno, mas tem intercâmbio até para quem já está no mercado de trabalho. Então, a primeira dica, a primeira coisa que você precisa trabalhar é um idioma. Tudo bem que tem os intercâmbios que você pode ir ainda tendo um nível de idioma baixo, até nenhum. Por exemplo, eu acredito que esse do IF dele era justamente para construir um conhecimento de inglês. Então, é esperado que você não tenha conhecimento de inglês. Mas você vai precisar. Você vai precisar. E ter um idioma não vai facilitar só para ter um intercâmbio. Na sua vida acadêmica, pode ter certeza que ter outro idioma vai lhe abrir muitas portas. Então, invista. Se você tem um carinho, um desejo de ir para um país específico, já foca no idioma desse país, porque você já vai estar mais propenso a aprender, porque você já tem aí um gosto por ele, né? Então, ter um idioma é necessário. No nível que você conseguir ter agora, e tem várias ferramentas gratuitas para você conseguir isso. Excelência acadêmica. Você precisa cuidar do seu histórico. Os programas, principalmente os que são relacionados a estudo, eles vão olhar para a sua nota. Então, a gente sabe que a nota não mede se você realmente sabe ou não sabe fazer, mas ele mede se você consegue manter excelência em alguma coisa. Então, por exemplo, eu perdi uma oportunidade no Canadá porque a nota mínima necessária era 8 de índice de rendimento acadêmico, o meu estava abaixo disso. O do Ciências Sem Fronteiras, quando eu fiz, era 7. Então, eles vão olhar para o histórico de vocês
tomem conta, cuidem bem do histórico de vocês. Se você puder se envolver em alguma atividade de liderança, alguma atividade de trabalho voluntário, tudo isso é muito bem visto nessas aplicações para intercâmbio. Demonstram justamente a sua qualidade de liderança, a sua capacidade de fazer, de tomar a frente de algo. E fique atento na fonte, beba da fonte. Realmente o Matheus é excelente, porque ele faz isso, ele vai pegando, cada um compila e entrega para a gente. Mas você pode ficar bebendo da fonte. A maioria dos programas que eu descubro que tem é porque o que é que eu faço? Eu sigo as embaixadas, a embaixada sempre vai compartilhar os programas que eles têm no país. Sigo as universidades que eu tenho interesse, porque a universidade também vai compartilhar. E nessa brincadeira eu descobri um que é um programa de mestrado excelente que tem no Reino Unido, é o Chevening. Na verdade, não só mestrado, doutorado, graduação, e para quem já é formado, está no mercado de trabalho, ele tem oportunidades também. E foi dessa forma, através da embaixada do Reino Unido, que eu descobri. Então, fique atento aonde é a fonte. Nas universidades que você tem interesse, nos países que você tem interesse, vai lá, segue a embaixada desse país. E não tenha medo, cara. Não tenha medo. Não deixe que você seja a pessoa que vai dizer que você não pode. Tem uma equipe inteira ali de aplicação para analisar e saber se você pode, se você não pode. Vai lá e aplica. Deixa eles fazer o trabalho deles, o seu trabalho vai ser se preparar para ir. Porque no primeiro, como eu disse, o primeiro ano da Ciência Sem Fronteiras, goiabei, nem vi. O segundo ano que o colega foi, eu achei que eu não tinha capacidade. Precisou alguém vir aqui batendo na minha cabeça para dizer que tenta, e acabou que deu certo. Então, tenha medo não, aplique, se prepare o melhor que você puder. Não vá morrer, mas se prepare pelo o melhor que você puder e aplique para o que você tem interesse. Vai acontecer. Obrigado, Eduardo. O negócio é estar na fila, né? A gente tem que saber estar na Exato. fila. Eduardo Só uma comentou várias. informação. Por favor. Desculpa, professor, só uma informação. Na mesma época, foram várias chamadas de Ciências Fronteiras. Na mesma época que eu fui para os Estados Unidos, tinha uma para. Esqueci o nome do país agora. Para a Hungria. Eu acho que era, sei lá, eram mais de 200 vagas, com certeza. Aí só tiveram 72 pessoas que foram. Eram 200 vagas, foram 72 pessoas. Então tem programa que se você bater o mínimo dos requisitos, você entra. Não tenha medo, vai na fé. Maravilha. Então, Eduardo falou vários requisitos importantes aqui. Ele falou sobre excelência acadêmica, né? Então, cuide realmente das notas, como ele sugeriu. Falou-se também em trabalho voluntário. Então, o IFRN, ele tem editais direcionados, por exemplo, para projetos de extensão, que são formas que você tem da instituição para que você formalize essa ação voluntária na comunidade, sem nenhum problema. Você vai ter declarações, você vai ter comprovações para mandar para essas aplicações. E, além do que, a gente também está entregando, dando retorno para a comunidade diretamente no nosso entorno, né? Falou-se também do idioma. Então, nós temos uma das perspectivas do GINTER no nosso campus, com professores na área de idioma, é oferecer cursos de formação inicial e continuada, para além das disciplinas, né, dos cursos, para aqueles que queiram se aprofundar em línguas estrangeiras com vistas às oportunidades de internacionalização. Então, em breve, a gente vai anunciar ações nesse sentido também. Bom, eu queria passar aqui algumas perguntas, né, para quebrar um pouquinho esse script entre nós. Emanuel Vieira perguntou o seguinte: vocês interagiram com outros jovens de outras nacionalidades que estavam fazendo intercâmbio também? Se sim, notaram alguma diferença ou semelhança? Pode começar, Jorge.
Jorge? Acho que Jorge não está ouvindo. Podemos começar com você, Eduardo? Podemos sim, professor. Assim, na realidade, eu estudei com muitas pessoas de muitas nacionalidades, mas eu não tenho certeza se eles eram intercambistas ou se eles estavam morando lá nos Estados Unidos. Os que eu me relacionei da faculdade, eles continuam morando lá. O que é que eu percebia? Principalmente porque eu fiz o mesmo, a gente fazia o curso de inglês como segunda língua, né, juntos. As dificuldades do idioma são os mesmos, né? Cada um vem com sua própria língua mãe e aprender outro idioma e pensar outro idioma, que não é uma decodificação pá, que você tem, não é só isso na realidade. Ele vem também com a ideia de como pensar, de como que você estrutura as ideias e tal. E aí a gente via eles tendo esse mesmo tipo de dificuldade, né? De como aprimorar o idioma. Mas, de modo geral, eram pessoas que gostavam de estar junto, gostavam de conhecer as coisas do seu país, de juntar e falar, aqui é assim, ali é assado. Era muito legal, na verdade. Muito bacana mesmo. E você, Bom, Jorge? como eu falei, eu estudava na escola de idiomas, era só de idiomas da escola, e tinham vários estrangeiros, não só brasileiros. E todas as turmas eram multiculturais, eles colocavam uma regrazinha de que de 15 alunos da sala não poderiam ter mais que 2 de uma mesma nacionalidade. Ou seja, eu sempre tinha que me relacionar com outras pessoas durante a aula. E aí o idioma comum era o inglês. Então eu tinha que, obrigatoriamente, se eu quisesse me comunicar com eles, usar o inglês. No geral, as diferenças que eu notei foram as culturais mesmas. E de semelhança é que todo mundo tem um pouco de medo, de receio de falar, de testar o idioma, que pouco a pouco, quando a gente foi conversando, foi virando amigo. Eu tenho amigos até hoje que eu fiz nessa época. Legal. Uma outra pergunta que apareceu aqui foi de Rebeca Cruz. Ela pergunta: que tipo de assistência vocês receberam? No caso de Eduardo, foi do IFRN, e no caso de Jorge, foi do IFPB, para participar desse programa de intercâmbio. A assistência foi integral. Foi maravilhoso. Inclusive, o professor Marcelo Camilo está aqui, ele foi uma pessoa fundamental para que eu e o grupo que foi comigo, né, pudéssemos conquistar isso. Então, assim, é caro. A gente tinha as bolsas dos valores da viagem, os valores de um bocado de coisa, mas, por exemplo, o visto, a gente tinha que custear. E aí, através do IFRN, os valores de visto, valor de viagem, diária, alimentação, tudo foi custeado. E eu ainda tive uma infelicidade de um documento ter vindo errado, meu visto ter sido negado inicialmente. E aí eu tive que voltar à cidade, eu já não tinha mais recurso, o professor Marcelo Camilo se prontificou e a gente foi para lá e deu certo. Então, o apoio do IFRN foi integral e foi fundamental. E, obviamente, não só nisso, né? É muita coisa para você traduzir, tem documentos oficiais que não pode ser traduzido de qualquer forma. Tem o próprio programa que ele é complexo, sem uma orientação correta, você pode perder uma coisa ou outra e isso lhe desclassificar. Então, foi muito bom mesmo. E vocês podem ir atrás, acredito que cada um deve ter uma secretaria ou uma diretoria de comunicação, de relações internacionais, que eles dão apoio, No meu caso, eu também tive apoio integral do IFPB, do início ao fim, no Brasil e fora do Brasil. Como eu falei, o grupo era boa parte menor de idade, eles designaram inclusive um professor para acompanhar a gente, que também ajudou muito, por exemplo, na imigração, na hora de passar, que era a parte que a gente estava com mais medo, esse ajudou bastante. E os custos, eles cobriram todos os custos da gente, inclusive as passagens, por exemplo, a gente precisava fazer o visto em Recife. Eu moro no interior da Paraíba, eles custearam a passagem, o transporte, inclusive para fazer também o passaporte, que precisava ir com a minha família, eles também pagaram os custos da família. Então, sem dúvida nenhuma,
Eu não tive problemas porque a área inter do IFPB e o IFPB em si, os diretores do meu campus, eles ajudaram em tudo. Muito bom. De fato, a gente tem atualmente no campus Canguaretama uma assessoria de relações internacionais. Eu estou à frente dessa função hoje em dia para fazer esse apoio ao nível da gestão do campus, né, para ajudar os estudantes e os servidores que querem buscar as oportunidades de internacionalização. E na reitoria, a gente tem a assessoria de extensão e relações internacionais, que é quem dá esse apoio mais ao nível das instituições estrangeiras. Marcelo Camilo foi citado, ele está aqui está participando também, ele foi o assessor de relações internacionais do IFRN, e também hoje é membro do GINTER. Então, a gente tem esse reforço aqui no nosso campus para dar apoio para estudantes, servidores que queiram se preparar. Mais uma pergunta aqui, Paulo Vitor coloca sobre o processo para conseguir o visto. Então, no caso aí, temos visto Canadá, visto Estados Unidos. Quais são os documentos necessários? É muito caro o processo? O que é que vocês podem dizer? Não sei se lembram de todos os documentos, mas pelo menos aqueles mais importantes e tal. Rapaz, é tanta lapada que o cara não tem como esquecer. Cara, a complexidade do processo de visto vai depender do país e do tipo de visto que você está tentando obter, certo? Existem muitas categorias, muitas categorias. E a maneira que cada país trata com a gente é diferente. Então, em relação aos Estados Unidos, por si só já é complexo, né? Porque eles têm aquele problema de migração ilegal muito grande. Então, eles são rígidos. Só que, como o programa Ciências Sem Fronteiras era como é que eu posso dizer? Era uma parceria, era algo de governo para governo, aquilo dali foi meio que simplificado. Então, contanto que você tivesse aceito na universidade, com todos os documentos corretos da universidade e os seus, basicamente você levava tudo que comprovava aquilo e você conseguia o tipo de visto que era o visto de estudante. Aí a documentação envolve alguns tipos de documento que a própria universidade tem que emitir, que diz que você vai ser aluno dela. DS 2019, se não me engano, é o nome desse documento. O seu passaporte, comprovantes do programa específico, mas basicamente para esse visto de estudante, que era o J1, que tem outros tipos também de visto de estudante, tá? Eram esses documentos. O DS 2019, que comprovava que eu era aluno, que eu seria aluno deles, né? E dizia de quanto tempo em quanto tempo o visto só valia dentro desse intervalo de tempo. E os meus documentos aqui do Brasil, né? Passaporte, residência, esse tipo de coisa. Em relação a custos, acho que foi uma das coisas mais baratas foi o visto em relação a tudo, como moradia e as outras coisas lá. Mas, como eu falei, o próprio IFPB pagou, então a gente não se preocupou tanto com isso. Mas, como o Canadá também tem um processo rígido de emissão de vistos, a Arinta também ajudou a gente. A Mônica, que é assessora de relações internacionais do IFPB, ela ligou para a embaixada canadense, ligou para o consulado canadense e explicou o processo também para a gente. E dos documentos também, por ser menor de idade, a gente tinha que ter, inclusive, uma declaração de custódia da família canadense, que ia receber a gente, o comprovante de residência, que a gente ia ficar na escola, ia ficar numa casa lá, o comprovante da escola dizendo que a gente ia estudar. Eles fazem tudo isso para ter certeza que também não vai ter imigração ilegal e essas coisas. Mas acabou que foi mais simples do que a gente achava que ia ser. Legal, tá pipocando aqui as perguntas, vamos levantar. Mariana pergunta, aqui é questão de valores também, né? Sempre uma curiosidade, essa questão dos valores, custos e tal. Vocês recebem um valor mensal enquanto estão lá no intercâmbio? Como é que funciona essa questão do dinheiro? Pronto. Em relação ao dinheiro, isso vai depender do programa, né, que você está participando.
Então, tem programa, as próprias universidades também têm programas deles. Então, tem programa que eles vão pagar uma bolsa para você, tem programa que ele só custeia o valor do curso, né? E todo o resto você tem que pagar, a sua passagem, hospedagem, alimentação, etc. O programa Ciências Sem Fronteiras era completo. Então, a bolsa era integral e você recebia também, ou seja, viagem, hospedagem e a universidade estava tudo custeado pelo programa e você recebia um valor para manter as suas necessidades mensais, né? Mas existem programas que são diferentes e que você vai ter que pagar alguma coisa ainda. Bom, no meu caso, o intercâmbio era de um mês, eles já pagaram a parcela completa. Aí a gente sempre aparecia todo mês, sempre aparecia cada semana uma coisa que a gente tinha que fazer. Por exemplo, pagar o passaporte. Outra semana, com o passaporte em mão, a gente pagava o visto. E aí, já no Canadá, uma parte do valor foi para moradia, para host family, que eles também já serviam o almoço, a janta e o lanche para a gente levar para a escola. Além disso, eles também pagaram uma viagem para a gente para as Cataratas do Niágara, que fica até perto, e alguns outros passeios para a gente aproveitar enquanto estava lá nesse período. E acho que foi isso. Mas eles pagaram integral tudo. A gente não teve que custear nada. Essa parte cultural é maravilhosa, né? Dá uma quebrada. Foi até uma pergunta aqui que se relaciona com essa questão da atividade cultural. Deixa eu localizar aqui. Teve uma outra pessoa que perguntou que atividades vocês desenvolveram lá. Fizeram, né? Tá aqui. Obrigado, produção. Rosângela, quais atividades vocês desenvolveram, para além das culturais, que também são importantes, quando chegaram no país? Vamos lá. Eu tenho a mesma formação do professor, né? Sou da área de redes. E a bolsa que eu tive do Ciências Fronteiras era de graduação sanduíche. Então, a ideia é você ter uma parte do seu curso aqui no Brasil, numa instituição daqui, uma parte lá e outra parte aqui. O que eu fiz quando fui para lá foi justamente cursar 2 semestres de disciplinas relacionadas à rede de computadores e um semestre de idioma. Então, o primeiro semestre foi todo só para o inglês, porque eu entrei no nível de inglês bem básico. Haviam 3 turmas, a que eu consegui entrar era de inglês bem básico. Então, fiz um semestre de inglês como segunda língua e outras disciplinas relacionadas a isso. Os outros 2, disciplinas relacionadas à área de rede de computadores e infraestrutura. Outras pessoas no mesmo grupo que eu, que estavam um pouco mais atentas, também fizeram estágio de verão, que aí poderia ser em algum projeto específico, ou talvez um laboratório em outra universidade. Isso depende. Abre lá as inscrições, você tem que ir atrás e se inscrever para o que você quer. E você já está lá, faz parte na verdade, está previsto no nosso programa que a gente pode fazer isso. Mas eu não fiz. Quando eu soube, as datas já haviam sido encerradas. No meu caso, eu tinha as aulas de manhã e de tarde, e aí o resto da tarde a gente tinha livre para fazer as atividades culturais. Eu não tinha nenhuma outra obrigação. Só que nas atividades culturais, às vezes a gente gravava um vídeo para eles postarem nas redes do campus, já para servir de incentivo para os próximos anos. Mas basicamente era isso, eu não tinha nenhuma outra obrigação, além das aulas e das atividades culturais de cumprir. Só para complementar, Manuel, já uma pergunta. Qual tempo vocês ficaram no exterior? Eu fiquei 18 meses, né? Foram 3 semestres lá. Eu fiquei um mês. Então dá para ver que os programas de intercâmbio eles variam muito, como já foi dito aqui. Então tem programas de curta duração, tem programas de duração maior. Existem bolsas, pessoal, para participar de projetos internacionais. Está passando aí no banner aqui embaixo um portal chamado Euraccess Brasil, em que você pode colocar o seu currículo lá na plataforma e eles podem buscar
a, digamos assim, buscar você naquele banco de currículos para participar de um projeto específico no exterior. Em geral, esses programas que oferecem bolsas, existem as bolsas parciais e existem as bolsas totais também. Mas, assim, os programas do serviço de intercâmbio alemão, por exemplo, eles pagam bolsas que, por mês, que dá para você ficar numa boa lá, naquele país, confortavelmente. Você não vai passar dificuldade nenhuma, não. Muito pelo contrário, sobra até um pouco. Então, via de regra, os programas eles tentam oferecer as bolsas para que você consiga se manter lá, né? Senão você não vai para outro país, não consegue se manter, já fica impraticável. Então, é importante vocês terem em mente isso. Emanuel pergunta, nessa experiência de intercâmbio, vocês viram alguma prática das instituições lá no exterior que pode ser implementada de alguma forma prática e mais barata nas instituições brasileiras, como os IEFs? Pelo que eu percebi, vocês foram custeados em programas pelo IFPB e pelo IFRN, na época, né? Então, é uma política pública, de investimento público nos programas de vocês. Mas, enquanto estavam lá, perceberam alguma prática que a gente poderia aplicar aqui de forma mais barata? O que vocês podem nos dizer? Pronto. Só uma coisa, na verdade, não foi, no meu programa, no caso, não foi custeado pelo IFRN, né? Era o programa nacional, era geral. O governo brasileiro custeava todas as bolsas. E, para ser muito honesto, a universidade que eu estava numa community college e um nível muito parecido com o nosso, na verdade, assim, tanto que eu nem coloquei o ensino como sendo um problema, um desafio, porque as aulas foram muito tranquilas para mim. O nível do IF é top. E aí, em relação à universidade em si, não vi realmente nada de muito que eu pudesse dizer, não, vamos trazer para cá. Agora, tem uma coisa muito interessante lá, que é a, a maneira que eles estruturam e organizam as disciplinas. Então, a disciplina, ela começa com um cronograma muito bem explícito, muito bem definido, que eles chamam lá de sílabus, e aquilo dali é como se fosse a lei daquela disciplina e o professor segue aquilo dali cabalmente. Cabalmente. Então, você quer se programar, você lê aquilo dali, você sabe o programa inteiro da disciplina do dia 1 ao dia final. O que é que vai ser colocado em tal dia, o que é que vai ser cobrado, como que isso aqui vai ser cobrado, quais são os livros e o que está escrito lá é feito. Então, essa é uma diferença que eu vejo nossa. Nós temos umas disciplinas, às vezes, que elas são ou tão mal estruturadas, às vezes com muito conteúdo para um intervalo muito curto de tempo, a gente cobre metade daquele conteúdo, fica metade sem cobrir, só que é validado como se tivesse dado todo. Ou então um programa que não é seguido. Você tem lá o programa com uma literatura específica, com um conjunto de coisas que deveriam ser passadas dentro de um tempo que também não é passado. Então, o que eu vejo de muito positivo, que a gente poderia ver uma maneira de absorver, é como eles estruturam as aulas. E eles também têm um lance lá, o aluno está pagando, né? É uma universidade privada, mas ainda assim está lá nos sílabos deles em relação a atraso, a falta. Se eu tivesse 3 faltas, eu era dropado da disciplina. Não, eu era um tipo especial de reprovação. Eu não podia mais cursar. Então, tudo isso bem amarrado nesses sílabos. Cada professor escrevia o seu em relação a essas regras. Isso foi muito interessante, foi algo que eu acredito que faria bem para a gente dar uma olhada e ver o que funciona. Na minha instituição específica, eu achei muito interessante a forma como as aulas ocorrem, que de certa forma também não poderia ser de outra forma. Que as aulas ocorriam totalmente em inglês. No Brasil a gente tem um professor de português, ele vai falar, não, o professor de inglês ele vai dar aula em português. E os alunos geralmente vão falar em português e só algum exemplo específico que fala em inglês. E como a aula era totalmente em inglês, aí se a gente precisava pedir alguma coisa ou explicar, ter que falar,
você tem que falar tudo em inglês. E isso me incentivou muito a aprender o idioma. Por exemplo, eu precisava pedir alguma coisa. Aí eu tinha que saber como que era isso em inglês. Aí isso também me incentivava a pesquisar mais e aprender. Apesar eu ter poucas horas de aulas, eu acabei aprendendo mais inglês na sala de aula do que na rua, que eu também era obrigado a falar. Então, acho que isso seria interessante no Brasil. Acontece em algumas escolas, mas no geral não é tão amplo. Mais uma pergunta aqui, a gente comentou aqui sobre o Ginter, e Laura Cauane perguntou como funciona o Ginter. Então, a ideia desse grupo, que inclui hoje, somos 10 professores do campus Canguaretama, de várias áreas, e mais 2 servidores técnicos administrativos do campus, que estamos pensando em ações com vistas a estimular a candidatura de vocês a programas de intercâmbio, mas não só, para outras oportunidades em projetos em cooperação internacional, por exemplo. Não é? Então, primeiro, a gente quer estimular a participação de vocês, o interesse, né? Verificar que isso é possível, como esse evento aqui mostra, e ir além. A gente quer oferecer preparação para programas programas em cooperação internacional para estudantes e servidores. Então, a gente vai trabalhar aqui com questões de idioma, como é uma barreira, a gente já sabe que é uma barreira, então a gente quer trabalhar com a questão do fortalecimento de idiomas, identificar as oportunidades de internacionalização, mostrar para vocês de uma maneira mais simples de visualizar as oportunidades, oportunidades para ensino médio, para ensino superior, para pós-graduação, por aí vai, para ficar mais focado. E a partir do interesse de vocês, a gente fazer alguma preparação, no sentido de encaminhar para que façam um projeto de extensão, por exemplo, ou um projeto de pesquisa na área de vocês para concorrer a uma bolsa em um projeto internacional. A ideia do GINTA é essa, a gente quer criar uma atmosfera, digamos assim, de apoio do campus para que vocês busquem as oportunidades também. Então a gente está aqui no último bloco agora para pedir que vocês reforcem, né? Assim, vocês participaram desse programa de intercâmbio, reforcem como é que a nossa audiência conseguiria conquistar essa vaga, né? Para eles também em programas diversos. O que é que vocês poderiam deixar como mensagem mais importante aqui desse momento para eles? A mensagem mais importante é que não é tão distante. Não é tão distante. Quando eu consegui o Ciência Sem Fronteiras, a minha ideia é que um dia eu iria fazer um mestrado ou doutorado fora do país. Quando eu tivesse 30 anos e não sei o quê. Quando eu entrei no Ciência Sem Fronteiras, eu tinha 20. Então, mas Ciência Sem Fronteiras não existe mais. Tudo bem, mas tem outros programas. Antes do Ciência Sem Fronteiras já tinha o Fulbright, que faz a mesma coisa, só que quem paga é o governo americano. E tem o Chevening, que quem paga é o governo do Reino Unido. Tem o Orange Tulip, que quem é do, sei lá, da Holanda. A Hungria tem programa próprio. As universidades, cada uma tem o seu programa. O Jorge foi por um programa do IFPB. Então, não está tão distante. Não está tão distante. E, às vezes, tem mais vaga do que candidato com coragem de se inscrever. Eu não vou nem dizer assim, não, que o cara tem os requisitos lá no nível. Não. O cara tem o requisito necessário para conseguir chegar na vaga. Mas não se inscreve. Não se inscreve porque acredita que não tem. Então, não está tão distante. Vão em frente que vai dar certo. Sem dúvida nenhuma, tem que acreditar, porque se você acredita, você corre, você vai atrás, e com certeza dá certo. Eu até tinha um pouco de receio no começo, que no meu caso eu falei, era por seleção de notas. Eu estava em dúvida se as minhas notas eram, de fato, as melhores do campus. Mas mesmo assim eu fiz, e todo mundo da minha sala fez. E eu acabei passando. Aí foi mais uma certeza. Eu estava acreditando muito, mas depois que a gente vê que consegue, você vê que é realmente possível. E assim como eu consegui, eu tenho certeza que vocês também podem conseguir. Às vezes não é nem o caso de você encontrar, de você tentar se moldar para encontrar um projeto, mas também de procurar um projeto de intercâmbio que se encaixe com o seu perfil.
têm a oportunidade de ir seleções de diversas formas, por nota, como eu falei, por redação. Vocês, e como o Eduardo falou, vocês tenham cuidado com o histórico, porque esse geralmente vai ser um requisito extremamente importante para praticamente qualquer programa de seleção. E, ademais, acho que participar de Olimpíadas Científicas vai ajudar bastante vocês. Isso em todas as áreas da vida, não só em ajudar no intercâmbio. Mesmo que você não consiga, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, isso vai ser útil para o resto da sua vida, sem dúvida nenhuma. E, com certeza, vocês vão conseguir o intercâmbio. E depois pode até me falar que vocês conseguiram. Eu espero. Mensagem. Legal. Mais uma pergunta aqui que eu estou observando de Douglas. Uma curiosidade, onde é que vocês moram atualmente? Eu moro em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estou aqui no Pará, trabalho. Talvez venha para o Pará definitivamente, mas isso ainda está a ser decidido. Eu moro em São João do Rio do Peixe, na cidade do Sertão da Paraíba. Maravilha, pessoal. Bom, estamos caminhando para o final da nossa mesa redonda, que certamente foi bem produtiva para mim. Aprendi muito com vocês aqui, com as dicas, com o que estava rolando aí no chat. É importante, né? As mensagens foram dadas. A partir de agora, a tarefa de vocês que estão aí é iniciar a preparação e buscar as oportunidades, identificá-las, identificar os requisitos. Aí vocês vão procurar também os valores das bolsas, e a partir daí vocês vão se preparar, seja com idioma, seja buscando uma experiência com liderança, trabalho voluntário, e no campus a gente pode apoiar, a gente pode dar caminhos para vocês, né? Vocês podem me procurar lá no campus, fazer contato também com algum colega do Ginter. Temos alguns aqui que estão na audiência, né? A professora Tatiana, que eu já vi, Marcelo Camilo, temos mais outros colegas, vocês podem procurar e perguntar sobre isso. A partir desse interesse é que a gente vai traçar as estratégias, tá? Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer a Jorge, Eduardo, pela disponibilidade, agradecer a vocês todos que estiveram aqui conosco. Amanhã temos outras atividades da nossa primeira Pocket City, temos outras mesas redondas, temos minicursos, sessões técnicas, então aproveitem também para participar. Fica aqui o meu convite. Agradeço a presença de todos e todas e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado também pelo convite, professor. Foi muito proveitoso realmente estar aqui com vocês. Muito obrigado e obrigado pelo convite, senhor. Foi um prazer estar aqui com vocês.